Vamos para mais um vídeo do canal Marcionita. O nome do nosso vídeo de hoje é o Evangelho Secreto do Apóstolo Paulo. Boa noite a todos, né? Vamos para mais um vídeo do canal Marcionita. Tema também polêmico, né? Eu confesso para vocês que eu fui 20 anos pastor do sistema religioso, né? De uma igreja unicista. E eu nunca tinha imaginado que eu pudesse um dia olhar para as cartas de Paulo e imaginar que ele tinha feito um evangelho. Bom, para mim, na minha concepção, quando ele fala, se alguém vos pregar outro evangelho que não seja o meu, considere anátema, na minha concepção, até um pouco tempo atrás, e também quando eu era pastor, é que o evangelho que ele pregava, no primeiro momento, era igual os 4 evangelhos, né, que a gente conhece. E no segundo plano, que o evangelho que ele realmente pregava era o que estava nas suas cartas. 3 exemplos que Paulo afirma que o Evangelho é de sua autoria. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por isso Crestos, Jesus Cristo. Segundo o meu Evangelho. Romanos 2,16. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Romanos 16:25. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Gálatas 1:11. Ousadia. Quem poderia falar meu evangelho? Você falaria? Eu não falaria. Eu falaria o evangelho do Senhor, Isocrestos, de Crestos, mas nunca o meu evangelho. Ele disse isso em Romanos 2,16 e Romanos 16:25. Aí, quando nós adentramos ao marcionismo, a gente começou a bater nessa tecla, meu evangelho. E a gente pensava a princípio que o meu evangelho seria as cartas de Paulo. Mas para ser um evangelho, tinha que ter a crucificação, tinha que ter a paixão, né? De Crestos, a paixão, todo aquele ritual da crucificação. E nas cartas de Paulo, né, não tem esse ritual. Tem que ele sempre foi pregando, né, para todos, Isocrestos e esse crucificado. Mas não que tenha, ele não pode ser considerado o evangelho, as cartas de Paulo, porque as cartas de Paulo não têm a crucificação. Então a nossa curiosidade foi aumentando até que um dia a gente se deparou com Diálogos de Adimâncio. Diálogos de Adamâncio contra os Marcionitas. Seção I. Traduzido e editado por Daniel Jomar. Juntamente com adversos Marcionem de Tertuliano e Panarion de Epifânio, a antiga obra Diálogos de Adamâncio contribuiu para o nosso conhecimento das ideias marcionitas, como elas podem ter aparecido na obra perdida de Marcião, Antítese, além de fornecer possíveis leituras do Novo Testamento de Marcião, que apresenta o texto em grego, e o texto em latim de Rufínios, este último ao qual esta tradução adere, com algumas das variantes gregas apresentadas entre parênteses. Esta obra talvez feita antes do ano 300 DC, na seção 8. Meg diz, ele mesmo, Paulo, escreveu o Evangelho, Né? Era uma literatura que está na internet, que eu vou deixar o link abaixo para vocês, que é um diálogo, ou melhor dizendo, é um debate entre um marcionita e um católico, que tem um mediador, né, um juiz. Então, isso aconteceu por volta do ano 300, né, da nossa era cristã, e pode ser até que seja antes do ano 300. Isso para a gente é bastante interessante, porque está sem a mácula dos principais concílios, né, da ortodoxia. Por exemplo, o concílio de Nicéia, né, que foi feito em
325, o Concílio de Roma, 382, e aí por diante. Então ele fica muito mais precioso para a gente, né? Aí a gente se deparou no capítulo 8, né, com uma preciosidade. Mac era o marcionita que estava debatendo contra, né, os católicos, né, um católico ali presente, né? E ele dizia assim, quando eles estavam questionando sobre o Evangelho, Mac ele quis falar que só existe um Evangelho, o que nós também, marcionitas, acreditamos que existe só um Evangelho, mas ele diz uma coisa interessante. Quando ele está falando de Paulo, ele disse uma coisa interessante. Ele mesmo escreveu o Evangelho. Bom, e aí? Ele mesmo escreveu o Evangelho. Bom, então a gente, como marcionita, abriu um leque e abriu, não é? Qual seria este Evangelho? Será que ele existe? Será que esse Evangelho que Paulo escreveu, que Meg falou no debate lá, nos diálogos de Adamâncio, que Meg diz, ele escreveu um Evangelho. Bom, e aí? Putz! E agora, ele escreveu um Evangelho. Qual é o Evangelho dele? Onde é que está esse Evangelho? Será que ele existe ainda ou não? E não é por uma coincidência, mas por uma revelação, creio eu, divina, nós nos deparamos com o Evangelho intitulado Evangelho de Pedro, que eu gostaria de fazer algumas observações. O Evangelho de Pedro, verso 1: Nenhum dos judeus quiseram lavar as mãos, nem Herodes, nenhum dos seus juízes. E como eles não queriam se lavarem, Pilatos se levantou. Verso 2. Então, o rei Herodes ordena que o Senhor seja levado, dizendo-lhes: Fazei o que vos ordenei. Começa com o julgamento do crucificado que não tem um nome, ele é só chamado de Senhor. Veja como se alinha com o que Paulo diz em 1 Coríntios 2, 1 e 2, e quando eu vim até vós, irmãos, não vim com palavras excelentes, ou de sabedoria, anunciando-a-vos o testemunho de Deus. Pois decidi não saber nada entre vós, somente Cristo o Salvador, e ele crucificado. Aqui é dito por Paulo que ele só pregava a Cristo e ele crucificado. Bom, então a gente se depara com o Evangelho de Pedro, que eu vou deixar o link também abaixo aí para vocês. Já está na Bíblia Maçonita, né? Nós fizemos questão de estar na Bíblia Maçonita, porque depois que vocês ouvirem um pouquinho desse Evangelho, vocês vão chegar na mesma conclusão que a nossa, que ele tem 99% de ser o Evangelho de Paulo, o secreto de Paulo. Por quê? Paulo sempre diz, eu sempre fui ter convosco pregando Isocrestos e a crucificação. Bom, duas coisas que ele pregava, Isocrestos e a crucificação. No Evangelho, esse crucificado já sendo conduzido até Herodes e de Herodes até Pôncio Pilatos. Então ele já começa indo diretamente para a crucificação. Então bate bastante, né, com aquele pressuposto que Paulo disse que eu sempre fui ter convosco pregando Jesus e a crucificação. Então, Paulo pregava a crucificação, esse evangelho começa com a crucificação. Então começa a dar liga. Outra coisa, nesse evangelho, ele não tem o nome Jesus, tem o nome Senhor. Isso é muito interessante para a gente, porque é mais um item que a gente pode considerar a favor da nossa tese que ele seja o evangelho de Paulo, porque não tem um nome. E na cruz não está o nome, como está em alguns sinótipos, né? Jesus Nazareno, este é o rei dos judeus. Não, só está, este é o rei dos judeus, este é o rei de Israel. Interessantíssimo, dá muita liga, né,
justamente porque o nome Jesus, não vou entrar nesse mérito, mas ele não tinha, né? Foi uma invenção, adaptação da Igreja Católica, e não existia esse nome. Tanto é que na nossa Bíblia maçonita não existe esse nome Jesus. Jesus Cristo, existe Isocrestos. Não existe Cristo, mas existe Crestos, né? Então, esse Jesus Cristo, ou seja, Jesus o Messias, é uma invenção católica, né? Vamos prosseguir. Tem uma passagem bastante reveladora na crucificação, nos momentos finais, né, que o crucificado, antes dele morrer, ele pronunciou algumas palavras, né? Nessa Bíblia que a gente tem, tá, Deus meu, por que me abandonaste, né? Nessa Bíblia, ou nesse Evangelho de Pedro, tem uma coisa interessante. Não está Deus meu, por que me abandonaste? Está. Verso 18. Muitos andavam com lâmpadas, pensando que já era o cair da noite. Verso 19. E o Senhor gritou, dizendo: meu poder, o poder, você me abandonou. E tendo dito isso, ele morreu. Verso 20. Na mesma hora o véu do santuário de Jerusalém se rasgou em dois. Verso 21. E arrancaram os pregos das mãos do Senhor e o puseram sobre a terra. E toda a terra tremeu, e sobreveio um grande temor. Quem foi o poder a quem o Senhor chamou na escuridão? Meu poder, por que você me abandonou? E tendo dito isso, morreu. Bom, isso daí bate muito com o que a gente prega, né? Tem uns vídeos anteriores no nosso canal que a gente fala o seguinte, que Crestos, ele não foi crucificado porque ele é um espírito vivificante. E ele foi ascender ao céu antes da crucificação. São João 17, ele diz, eu não estou mais no mundo, quando eu estava no mundo, mas só que houve um plano, né? Foi o seguinte, quando Judas Iscariotes, uma semana antes, falando com Crestos, como diz no Evangelho de Judas, começou a revelar a ele coisas interessantes. E disse a ele que ele seria o 13º arconte encarnado. E começou a falar que ele poderia sair dessa situação, né? Mas Judas, nem muita gente, como Judas e muita gente que lê o Evangelho de Judas não entende também que palavras misteriosas foram essas que Crestos falou para Judas, né? Que ele poderia se salvar. Então, o que acontece? O que nós acreditamos? Que o plano de Crestos era realmente fazer com que os arcontes tivessem inveja dele, até o ponto de que chegasse a crucificá-lo. E chegando na crucificação, ele iria no Hades. Mas como que ele poderia morrer se ele é o espírito vivificante e não tem carne? O plano foi realizado da seguinte maneira. Ele, lá no Getsemane, no momento da traição, talvez até no momento do beijo, não sei, quando Judas o beijou, pode ser essa hipótese, mas em algum momento lá, foi transferido a aparência de Crestos para Judas Iscariotes. E Crestos sai de cena, porque senão daria duplicidade de pessoas, né? Porque Crestos estava com a sua imagem e o crucificado estava parecido com ele. Pareciam dois irmãos gêmeos, né? Então Crestos sai de cena, né? E deixa lá o crucificado com a sua aparência. Só que, como eu disse no Evangelho de Judas, Judas já está começando, já partiu para o lado de Crestos e não estava com intenção nenhuma mais de executar o plano da traição. Então precisou uma força entrar dentro dele, aonde que a nossa Bíblia diz Satanás entrou em Judas Iscariotes. Por que Satanás entrou em Judas Iscariotes? Porque Judas Iscariotes já não queria mais trair Jesus, não queria mais aquele plano. E quem é Satanás para nós, os maçonitas? É o próprio Espírito do próprio Jeová, o Deus do Velho Testamento. Entrou dentro dele e aí ele obteve uma força do mal
Porque você vê no Velho Testamento, o Espírito do Senhor entrava dentro das pessoas e apossava dela, né? Então, naquele momento, o Espírito do Senhor, ou seja, Satanás entrou dentro de Judas Iscariotes e ele encontrou forças para trair a Crestos. Então, foi executado a traição. Vocês podem ver e notem alguma coisa nesse evangelho, que este crucificado, ele fica quieto quando lhe pregam as mãos, né? Quando fazem todo aquele ritual da crucificação, ele fica quieto. Então, isso significa que ele não sentia dor nenhuma. Então, ele não teve dor nenhuma. Verso 10: E trouxeram 2 malfeitores e crucificaram o Senhor no meio deles. Mas ele ficou em silêncio como se não tivesse dor. Verso 11: Depois de colocarem a cruz na vertical, escreveram que este é o Rei de Israel. Temos aqui 2 coisas interessantes. Ao que tudo parece, ele não sente dor nenhuma, não disse nada. No cruz não tem o nome Jesus, como se tem nos outros evangelhos, então nos remete a pensar que naquela data ainda não se tinha o nome Jesus. E tem outra, ele escolhe a hora de morrer, né? Porque, veja bem, um crucificado demorava de 2 a 3 dias para morrer. Era um ritual romano, né? Que a pessoa tinha que ver o sofrimento daquelas pessoas para servir de exemplo. Mas em 3 horas, Judas Iscariotes, o crucificado, já desfaleceu e morreu. Naquele momento, antes da morte, o espírito saiu, o crucificado sentiu que aquele espírito estava saindo, ou saiu dentro dele, e disse: poder, meu poder, por que saíste? Por que me abandonaste? Bom, muita gente fala, pô, mas lá era Cristo. Que Cristo? O pai de Crestos nunca o abandonou, ele falou isso em São João. Eu faço a vontade do meu pai nunca me deixou só. Mas esse crucificado, naquele momento, ele se sentiu desamparado, sem aquela força dentro dele. Ele estava com medo, ele não sabia mais para onde ele iria, perdeu toda aquela força, porque aquele poder que estava dentro dele foi embora, e ele clama: poder, poder, por que me deixaste? E agora, o que eu faço? Ou seja, para onde eu vou? E de repente, ele se expirou, né? Verso 32. E rolando uma grande pedra, todos os que ali estavam, juntamente com o centurião e os soldados, colocaram-na contra a porta do cemitério. Verso 33. E marcaram-na com 7 selos de cera. E tendo armado uma tenda lá e a vigiaram. Verso 34. Mais cedo, quando o sábado estava amanhecendo, uma multidão veio de Jerusalém para a área circundante, para que pudessem ver o túmulo selado e lacrado. Verso 35. Mas na noite em que amanheceu o dia do Senhor, quando os soldados já estavam protegendo 2 a 2 em cada vigília, houve uma grande voz no céu. Verso 36. E viram que os céus se abriram e que 2 homens que estavam brilhando como tendo uma grande luz, desceram ali e chegaram perto do sepulcro. Verso 37. Mas a pedra que tinha sido empurrada contra a porta, rolando sozinha, se afastou da frente do sepulcro e os 2 homens entraram. Verso 38. E então aqueles soldados, vendo, despertaram o centurião e os anciãos, pois eles também estavam presentes, protegendo. Verso 39. E enquanto eles estavam relatando o que tinham visto, novamente eles viram 3 homens que saíram do sepulcro, com os 2 apoiando o outro e uma cruz seguindo eles. Verso 40. E a cabeça dos 2 alcançando o céu, mas a do que estava sendo apoiado pelas mãos deles, estava indo além dos céus. Verso 41. E ouviam uma voz do céu que dizia: Tu tens pregado aos que dormem? Verso 42. E uma resposta foi ouvida da cruz: Sim. Conseguimos um vídeo russo que relata bem esta passagem. Preste atenção neste vídeo que achei no YouTube da Rússia.
Note: 2 soldados estão guardando o túmulo do crucificado, que é lacrado com uma grande pedra, porém descem 2 homens do céu que rolam a pedra, e entram para dentro do sepulcro, e depois saem os 2 com mais um sendo conduzido, este um conduzido ao crucificado, que foi ressuscitado, e logo após é levado para o alto, e segue com eles uma cruz. Os 2 anjos conduzem o crucificado para o alto, porém sua cabeça alcança o céu primeiro, que os 2 anjos, e o túmulo fique então vazio. Começa a ter uma coisa interessantíssima, super interessante. Quando o crucificado foi morto, ele foi sepultado num sepulcro, né? E deixado lá, morto. Aí o que aconteceu? Vieram 2 anjos e rolaram aquela pedra do céu, do sepulcro, e entraram para dentro do sepulcro, pegaram aquele ser que estava lá inerte, morto, e o ressuscitaram, e pegaram um em cada lado, em cada mão, conduziram até fora do sepulcro e o levaram para o alto. Arrancaram aquele corpo e uma cruz o seguia. Então, no Evangelho de Pedro, de Paulo, o que está dizendo isso? Está dizendo que o crucificado não estava mais no túmulo, o túmulo estava vazio. O que coincide bastante com o quê? Com o Evangelho de Marcos, que diz a mesma coisa. Porque o Evangelho de Marcos termina em 16, capítulo 16, versículo 8. Evangelho de Pedro, verso 44. Enquanto eles ainda estavam considerando estas coisas, apareceu novamente os céus abertos e um certo homem descendo e entrando no sepulcro. Verso 50. Agora, no amanhecer do dia do Senhor, Maria Madalena, uma discípula do Senhor, que, com medo por causa dos judeus, uma vez que estavam inflamados de raiva, não tinha feito o túmulo do Senhor o que as mulheres estavam acostumadas a fazer pelos mortos amados. Verso 51. Tendo tomado outras mulheres, foram ao túmulo onde ele havia sido colocado. Verso 52. E temiam que os judeus os vissem e diziam: se é que naquele dia em que ele foi crucificado, não podíamos chorar e nos lamentar, mas agora em sua tumba podemos fazer essas coisas. Verso 53. Mas quem vai rolar por nós a pedra colocada contra a porta do túmulo, para que possamos entrar e nos sentar ao lado dele e fazer as coisas esperadas? Verso 54. Porque a pedra era grande, e temíamos que ninguém nos visse. E se formos incapazes, vamos jogar contra a porta o que trouxemos em memória dele. Vamos chorar e nos espancamos até voltarmos para nossas casas. Verso 55. E foram elas, e acharam o sepulcro aberto, e se aproximaram do lugar, e viram ali um moço sentado no meio do sepulcro, de bons olhos, vestido de vestes muito vivas, que lhes disse: por que vens tu? A quem buscam? Verso 56. É aquele que foi crucificado. Ele ressuscitou e foi embora. Mas, se não credes, olha e vê o lugar onde ele estaria deitado, e confirma que não está aqui, porque ressuscitou e foi embora para o lugar antes de ter sido enviado. Verso 57. Então as mulheres fugiram assustadas. Evangelho de Marcos. Estudiosos dizem que o Evangelho de Marcos é o mais antigo, e pelo Codex Sinaiticus ele só vai até Marcos 16:8. Veja como o relato é igual ao do Evangelho de Pedro. E, passar o sábado, Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E, olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E, entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Marcos 16, 1, 6. Isso que aconteceu.
dois anjos descem do céu, retira aquele corpo, né? Traz ele para fora e leva aquele corpo, agora já ressuscitado, leva ele para o céu e segue esse cortejo uma cruz. A cruz, é perguntado para a cruz se ela pregou aos adormecidos e ela diz que sim. Bom, quem é a cruz? Para mim é a alma do crucificado. E o crucificado segue até ao céu, aonde está Jeová. Ao céu, aonde está Jeová. Isso é interessante, tá? Não é o céu dos céus, é o céu aonde está Jeová. Porque esses dois anjos são anjos de Jeová. Eu já disse para vocês que aqui na matéria não existe anjo bom. Não existe nenhum anjo bom. E Cressos não usou no seu ministério nenhum anjo. Então quem retirou aquele corpo de lá foi dois anjos de Jeová e levou ele aonde ele estava, né? No último céu, que é o sétimo céu que os gnósticos conhecem, né? Onde está o trono de Jeová. E aonde ele coloca os arrebatados, né? No caso, Enoque, Elias estão lá, e esse crucificado também foi lá. A mesma coisa aconteceu também com Moisés. Os anjos retiraram o corpo dele, para que ele não fosse adorado. No mesmo caso aconteceu com o crucificado. Retirou-se o corpo dele e levou ele até o céu de Jeová, para que ele não fosse adorado, né? E mais coisas. Mas hoje o túmulo está vazio, ok. Mas a Patrícia fez então a narrativa do jeito que ela quis. Nos versículos dos 4 evangelhos, existe uma fala de um Jesus ressurreto, né? Um Jesus que depois ele apareceu a uma multidão de pessoas, ele falou, ele comeu peixe, ele andou na estrada de Imaús e assim por diante. Falou, né? Mostrou as suas marcas, né? Para Filipe, se eu não me engano, para Tomé, e assim por diante. Mas tudo que aconteceu, toda essa fala de um Jesus ressurreto, não existe. Esse evangelho aqui, por isso que ele se adapta bastante à verdade e tem que ser o evangelho de Paulo, porque ele não fala da ressurreição em corpo e carne do crucificado. Não, o túmulo ficou vazio. Ficou vazio, aí o que aconteceu? A ortodoxia inventou uma pá de coisa. Inventou a fala do Jesus ressurreto, inventou isso, acolá, né? Mas aí fala que depois que aconteceu isso, Maria Madalena e as demais irmãs foram até o sepulcro e encontraram lá um anjo, que é o terceiro anjo, que desceu depois dessa subida, desceu um anjo para ficar dentro do sepulcro e justamente explicou para as mulheres, ó, esse Senhor já foi ressuscitado. Vai lá e anuncia para os seus irmãos. Aí o que aconteceu? Quando ela veio até os discípulos, Pedro, o seu irmão, João, eles já não acreditavam em mulher, quanto mais acreditar numa coisa dessa. Aí eles voltaram às atividades normais, voltaram a pescar. Falaram, não, essa história aí foi tudo mentira, nada disso foi real. E voltaram às suas atividades normais, até que mais tarde, depois, esse pessoal foi arrebanhado por Tiago, supostamente o irmão do Senhor, que era o irmão do Senhor, e implantou na cabeça dele que realmente ele poderia, Tiago, ser o representante, né, do trono de Davi. Aí se começou a história de se misturar o evangelho, né, o evangelho de Isocrestes com o evangelho do Messias. Aí deu no que deu, nós temos aí essa miscelânea, que é o evangelho judaico-cristão. Então esse evangelho de Pedro é o evangelho de Paulo, 99% de chance. Ele não fala
da ressurreição, ele só fala da crucificação, né? E ele revela coisas para a gente muito interessantes sobre o túmulo vazio, né? E só tende a ser mesmo o evangelho. Só para a gente fazer umas considerações finais, né? Esse evangelho de Pedro, ele tem a mesmíssima narrativa que o evangelho de Marcos, considerado pelos atuais estudiosos como mais antigo. Todo mundo pensa que o evangelho de Marcos termina no capítulo 16 e acho que vai até o 20, né? Mas se você olhar no Codex Sinaiticus, ele só vai até o verso 8. Significa dizer que ele não tem a passagem da fala de um Jesus ressurreto. A mesma coisa no Evangelho de Pedro. Termina no Evangelho de Pedro aquele anjo falando com as mulheres. Olha, Jesus não está aqui e ressuscitou. O Evangelho de Marcos também termina do mesmo jeito. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Então, esses dois se alinham bastante, né? O Evangelho de Marcos com o Evangelho de Pedro, que a gente considerava o Evangelho de Paulo. Agora vem a pergunta, mas por que Evangelho de Pedro? Por que não colocou o Evangelho de Paulo? Essa questão é simplíssima, é fácil de ser respondida. Veja bem, quem que era o queridinho da ortodoxia? Pedro. Eles até enxertaram lá em Mateus 3, né? Tu és a pedra, e tudo que você falar, né, realmente é a palavra de Deus, tudo que você ligar aqui será ligado lá no céu, e você tem a verdadeira revelação. Ele tinha a verdadeira revelação, mas cadê as cartas dele, né? Toda a doutrina foi alicerçada sobre as cartas de Paulo, né? E se ele acho que tem 2 cartas, se eu não me engano, se não me falha a memória, Pedro tem 2 cartas, mas cartas pequenas, michurucas, né? Ao passo que Paulo tem toda a doutrinação para a igreja, né? Então, por que Paulo não colocou Evangelho de Paulo? Questão de lógica, né? Se ele põe Paulo lá, ia acontecer que nem na Bíblia Maçonita, ia acontecer que nem nas suas cartas, que não adulteraram, interpolaram tudo, não tiveram nenhum respeito às cartas de Paulo, interpolaram e adulteraram tudo. Agora, ele pensou, se eu coloco o Evangelho de Pedro, que é o queridinho da ortodoxia, eles não vão mexer. E foi o que aconteceu, eles não mexeram, está imaculado esse Evangelho. Então, esse Evangelho é uma preciosidade. Tanto que nós descobrimos isso, que ele é uma preciosidade, que nós colocamos ele na nossa Bíblia Maçonita, tá? E dizer para os irmãos que o próximo vídeo agora será sobre a Bíblia Maçonita, que nós já temos, né, esta Bíblia em nossas mãos. Bom, que Deus abençoe a todos, tá? Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.